Olá rapaziada do Facebook e do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Astrogildo. Mais uma vez na área. E se derrubar é penal. Eu sou uma criação de Paulo Cerqueira e por isso sou assim bonitão como ele. KKKKK o cão tá vendo? Bom. Chega então de conversa fiada e vamos lá ao que interessa. O tema que Paulo escolheu hoje é: o ser humano não é perfeito. Os religiosos criacionistas dizem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, de uma só vez, nos primeiros 7 dias. Dizem também que o corpo humano é a maravilha da criação e é prova de que Deus existe. A verdade é que o homem é o resultado de alguns bilhões de anos de evolução, a partir de bactérias unicelulares. Nosso DNA mostra isto. Ele é cumulativo e contém as características de todos os nossos antepassados. Desde as primeiras bactérias, por exemplo, temos os genes que dão olfato apurado ao rato, só que não funcionam em nós. Um projeto decente eliminaria tudo o que não fosse necessário. Mas a evolução é uma lenta acumulação de mutações aleatórias que foram selecionadas, não porque eram a melhor solução possível, mas porque naquele dado momento representaram uma vantagem competitiva para os indivíduos com aquela mutação. Isto também significa que não houve preocupação com consequências a longo prazo. A evolução não planeja, apenas reage. Esta é uma lista de defeitos de projeto do corpo humano, uma boa porcaria que, se fosse realmente um projeto, teria sido rejeitado. As consequências de termos ficado de pé, ou seja, hemorroidas e problemas na coluna. As hemorroidas, devido à pressão do sangue no reto, que aumentou pela força da gravidade, enquanto que antes havia apenas a pressão do coração. A coluna, devido ao esforço extra de suportar nosso peso, que antes ficava distribuído pelas 4 patas. O joelho humano é mal projetado para a carga que tem que sustentar. E ficar muito tempo de joelhos pode provocar bursite devido ao excessivo esticamento da bursa, que cobre a rótula ou patela. O cotovelo tem nervos expostos que tornam muito dolorosa qualquer pancada. E o crânio não se reforçou bastante para proteger o tamanho extra do cérebro humano. Parto doloroso. As fêmeas dos primatas podem fazer o próprio parto, puxando o filhote para fora com as próprias mãos. Nas mulheres, também por terem ficado de pé, o canal de saída é encurva de tal forma que é preciso primeiro empurrar a cabeça numa direção e depois em outra até que ela saia, o que é quase impossível para a maioria das mulheres e resulta num parto demorado e doloroso e até na morte da mãe. Em alguns casos, um crente poderia alegar que isto é resultado do pecado original. Nosso sistema imunológico e a maioria dos outros é um festival de substâncias que são produzidas por nosso corpo para consertar alguma coisa ou ativar alguma função e que produzem efeitos colaterais que, por sua vez, são corrigidos por mais um grupo de substâncias que, por sua vez, etc. etc. Não parece um sistema projetado do zero e sim uma longa série de remendos em cima de remendos e que nunca fica bom. É desnecessariamente complicado e, por isso mesmo, ruim. Mas os crentes veem nesta complexidade a prova de que houve um Criador. Nos homens, o canal urinário passa por dentro da próstata, uma glândula muito sujeita a infecções e ao inchamento resultante. Isto bloqueia a urina e é um problema comum em homens. Passar um tubo deformável através de um órgão que frequentemente se expande e bloqueia o fluxo no tubo não é um projeto inteligente. Qualquer idiota com meio cérebro, ou menos, projetaria encanamentos melhores para o homem. Os testículos se formam dentro da barriga e depois têm que passar pela parede abdominal e descer até o saco escrotal, deixando um ponto fraco, na verdade 2, na parede. Este ponto é chamado canal inguinal e pode resultar em hérnia, deixando que os intestinos saiam e fiquem presos embaixo da pele. Os intestinos ficam prejudicados e o fluxo de sangue para os testículos se reduz ou é cortado. Além disso, às vezes um ou os 2 testículos não descem. Grande design. Os testículos têm que ficar do lado de fora porque o calor do corpo reduz a fertilidade, o que não ocorre com os ovários. Além do problema acima, isto os deixam vulneráveis e deu origem à expressão pé no saco. A maioria dos animais tem um olho de cada lado da cabeça. Os humanos também começam assim, mas, durante a gestação, os olhos se movem para frente. Em algumas pessoas,
Este deslocamento não é completo e elas ficam com os olhos muito separados. Nossa mandíbula reduziu-se em relação à de nossos antepassados. Os dentes do siso ficam meio que sobrando e nem chegam a nascer em algumas pessoas. O rabo que herdamos de nossos antepassados atrofiou-se e hoje nos resta apenas o cóccix, mas, ainda que muito raramente, nasce crianças com rabo. Aparentemente, ocorre um problema com a programação genética para bloquear o crescimento do rabo durante a gestação. As mulheres já são capazes de engravidar aos 10 ou 11 anos, mas, como o resto do corpo ainda não está preparado nesta idade, o crescimento é interrompido e ficam sequelas. A gravidez não é um processo saudável. Na verdade, consiste numa guerra imunológica entre a mãe e o corpo estranho em seu ventre, que pode causar a morte de bebês com fator RH diferente, e um dilúvio de hormônios e outras substâncias, dos quais a mulher emerge deformada e esgotada, às vezes até com uma forte depressão que leva algumas a rejeitar ou matar seus próprios filhos. A medicina moderna já tem meios de minimizar tudo isto, mas a verdade é que, do ponto de vista da natureza, a saúde e o bem-estar da mãe não são importantes, desde que ela sobreviva por tempo suficiente para produzir a próxima geração e cuidar dela. A menstruação é um desperdício de sangue e energia. Preparar-se todos os meses para uma gravidez que quase nunca ocorre e depois jogar tudo fora está longe de ser a melhor solução. E o processo também envolve alterações hormonais que resultam na TPM, por exemplo, entre outros incômodos. O processo da fecundação não é uma coisa precisa e pode ocorrer fora do útero, como no caso da gravidez tubária. Ao contrário do homem, que está sempre produzindo novos espermatozoides, a mulher já nasce com todo o estoque de óvulos que usará durante a vida. Mas eles ficam velhos demais depois de uma certa idade, dando origem a crianças com problemas genéticos. Quando termina a idade fértil, vem a menopausa e a produção de hormônios se reduz ou cessa, deixando a mulher vulnerável a uma série de doenças. A única razão de a raça humana não se ter extinguido é sua inteligência, que lhe permite compensar com tecnologia suas deficiências e sua fragilidade. Os outros animais também apresentam claras evidências de evolução aleatória, como órgãos vestigiais, ou seja, asas que não servem para voar, dentes que existem em fetos de baleia e depois são reabsorvidos durante a gestação, gueuras nos fetos de muitos animais, inclusive nos humanos, e que desaparecem, cobras com pernas atrofiadas etc. Ou então mutações em que características dos antepassados ressurgem. Tais esquisitices nem sempre atrapalham, mas comprovam que a evolução ocorreu por tentativas e as versões antigas foram se acumulando, ainda que atrofiadas, à medida em que versões mais eficientes surgiam. Ou seja, é um design porco, não um projeto em que cada versão é criada do zero, apenas com os elementos necessários, sem remendos sobre remendos, e sim com a solução adequada. E para terminar, o inseto Chilocarisma colipenis desenvolveu um hábito reprodutivo curioso conhecido como estupro perfurante homossexual. Aparentemente, em algumas variedades deste inseto, o macho fecha a fêmea com uma espécie de rolha após fertilizá-la para evitar que outros machos a fertilizem também. Algumas espécies se adaptaram a isto perfurando a fêmea durante a relação de modo a evitar o caminho normal e contornar a rolha. O Chilocarisma colipenis desenvolveu algo ainda mais drástico. O macho perfura e insemina outros machos à força de modo a que seus genes sejam carregados para as fêmeas quando o macho estuprado acasala com elas. Deste modo, o estuprador insemina por procuração. É isso. Até a próxima, rapaziada. Obrigado pela atenção.